Linguagem antiga decodificada por uma IA. O que ela revelou é assustador. Uma inteligência artificial conseguiu fazer o impossível. Decifrar uma linguagem enterrada há quase 2000 anos. Preservada pelo fogo de um vulcão. Só que o que a IA revelou não tem nada a ver com aquelas coisas que a gente está acostumado a ver em livros de história. Na verdade, era um aviso. E não aconteceu só uma vez. Do nada, várias IAs começaram a dar sentido a códigos antigos espalhados pelo mundo todo. E o que elas estão encontrando é no mínimo estranho. Por que essas mensagens foram escondidas por tanto tempo? O que exatamente elas estavam tentando alertar? E será que tem algo nessas palavras antigas que ainda pode nos afetar hoje? O segredo queimado pelo Vesúvio. Imagine um manuscrito tão antigo e tão danificado que nem parecia ter qualquer palavra. Foi isso que pesquisadores encontraram numa antiga vila italiana chamada Herculano, que foi soterrada há quase 2000 anos pelas cinzas do Vesúvio, um dos vulcões mais famosos e perigosos do mundo. Mas vamos voltar um pouquinho. Lá para o ano de 79 d.C., o mundo acabou, pelo menos para algumas cidades do Império Romano. Para Herculano, só sobrou cinza. A cidade foi devorada por uma onda de fogo, uma mistura de gás e rocha que passou dos 500 graus Celsius e simplesmente cozinhou tudo que encontrou. Só que por um desses acasos bizarros da história, o fogo não destruiu tudo, ele conservou. E o que ficou ali, enterrado por quase 2000 anos, era uma biblioteca inteira transformada em carvão. Esses pergaminhos ficaram intocados por séculos. Qualquer tentativa de abrir os documentos à mão resultava no mesmo final: desintegração total. Até que em 2023, um grupo de cientistas e empresários lançou um desafio global, o Vesuvius Challenge. A missão era usar tecnologia e inteligência artificial para ler o que ninguém jamais conseguiu. E tinha um prêmio, mais de $1 milhão. Mas o que eles não esperavam era o que viriam a encontrar. A primeira palavra revelada foi porfiras, que significa roxo em grego. O roxo é a cor da realeza e do poder, um símbolo de status. Mas isso foi só a superfície. Conforme os algoritmos avançaram, mais e mais letras começaram a emergir, e o conteúdo era um enigmático tratado filosófico de Filodemo, um pensador que questionava diretamente os alicerces políticos e religiosos de Roma. Um cara que dizia basicamente: os deuses não mandam em nada e os poderosos nos controlam pelo medo. Mas entre os trechos recuperados, havia algo mais. Frases que falavam de fogo iminente, de períodos de silêncio imposto e de uma tal quietude estratégica usada por governantes para manter o controle. Um trecho falava em quando a luz se apagar e a purificação começar. A pergunta que fica é: seriam apenas metáforas? Ou estamos falando de uma profecia escrita antes mesmo do vulcão engolir a cidade? E o mais perturbador, esse texto não foi escrito depois do desastre, foi escrito antes. Aliás, décadas antes, como se alguém soubesse. Como se esse pergaminho tivesse sido enterrado de propósito e deixado ali, esperando para ser lido agora, por uma máquina de inteligência artificial que supostamente não entende sentimentos como medo e que não reconhece perigo. Códigos enterrados, alarmes globais. Agora pensa comigo.
E se muitas dessas mensagens perdidas, na verdade, não foram perdidas coisa nenhuma? E se elas foram silenciadas, apagadas de propósito? Em várias partes do mundo, civilizações inteiras deixaram para trás mensagens que ninguém mais consegue entender. Não porque eram simples, mas porque alguém fez questão de que elas nunca mais fossem lidas. No Vale do Indo, por exemplo, arqueólogos encontraram milhares de inscrições com símbolos misteriosos. Nenhuma tradução, nenhum dicionário, nada. É como se alguém tivesse criado um código secreto, jogado fora a chave e desaparecido. Em Rapa Nui, a ilha de Páscoa, os habitantes usavam uma escrita chamada Rongorongo, com linhas que alteram de direção a cada frase, da esquerda para a direita, depois da direita para a esquerda. Quando os europeus chegaram, a cultura colapsou e a escrita sumiu. Ninguém mais sabia ler, ninguém mais ousava ensinar. E os etruscos, uma civilização poderosa que existia antes de Roma dominar o mundo. A gente tem os monumentos, os túmulos, até os nomes gravados em pedras. Sim, dá para ler as palavras, mas o significado totalmente perdido. Os romanos absorveram a cultura etrusca, mas alguns textos, especialmente os religiosos, foram proibidos. Alguns estudiosos acreditam que certos rituais etruscos eram considerados perigosos demais para o novo império. Agora me diz, será que essas mensagens desapareceram sozinhas ou alguém puxou a tomada de propósito? E o mais bizarro, essas civilizações nunca se encontraram. Não trocaram cartas, não dividiram templos, não brigaram por território. Mas os padrões estão todos lá, repetidos. Sociedades que colapsam e escritas que desaparecem. E as mensagens que agora estão sendo decodificadas por IA falam quase sempre da mesma coisa. Fogo, silêncio e censura. Coincidência? Ou será que estavam tentando avisar a mesma coisa, cada uma do seu jeito? Dentro da mente da máquina. Você pode até imaginar um computador lendo textos antigos como a gente, linha por linha, tentando entender o que está escrito. Mas a verdade é que a IA não funciona bem assim. A máquina não lê, ela decifra padrões. O que ela faz é muito mais frio e muito mais poderoso. Ela analisa repetições, posições e frequências. Em vez de tentar interpretar o que algo significa, a IA pergunta com que frequência esse símbolo aparece e onde. O primeiro método usado é chamado de modelagem neural, que funciona como um cérebro artificial. A IA é alimentada com milhares de imagens e símbolos e aprende a reconhecer semelhanças como se tivesse um instinto visual. Ela não sabe o que é um verbo ou um substantivo, mas se um símbolo aparece sempre antes de outro, ela deduz que aquilo pode ser a estrutura de uma frase. Outro processo é o reconhecimento de padrões, que é mais visual. Imagine que você tem um manuscrito antigo, todo borrado, com letras grudadas, sobrepostas, manchadas. Um ser humano ia ter que trabalhar muito, e talvez sem sucesso, para separar o que é letra e o que é sujeira. A IA não. Ela segmenta cada caractere com precisão milimétrica, isolando cada letra daquilo que é ruído. Depois entra a modelagem linguística. Aqui a IA analisa a estrutura das frases, mesmo sem saber o que elas dizem. Se ela vê um símbolo isolado sempre no início, outro sempre no final e um terceiro que aparece no meio com variações, ela monta suas hipóteses. É assim que sistemas como o GPT funcionam, prevendo qual palavra vem depois. Aplicar isso a línguas mortas é como tentar montar um quebra-cabeça sem saber qual é a imagem final. Mas a IA sempre consegue chegar lá. E tem ferramenta para cada tipo de escrita. O ProtoSnap, por exemplo, foi criado para lidar com o cuneiforme,
um dos sistemas mais antigos do mundo, usado por sumérios e acádios. Como esse tipo de escrita era feito? Pressionando uma caneta de junco na argila. Os traços variavam muito de região para região, de século para século. O Proto-Snap ensina a